Então a gente está num parque muito amplo. Vamos pensar um parque gigantesco assim. Um lago aqui, muitas pessoas ali, gente jogando alguma coisa aqui de futebol, sei lá o que, gente correndo, uma grande vida acontecendo ao redor, um grande parque assim. Aí a gente pode, vamos pensar assim, que a gente vai para esse parque toda semana. Então toda semana a gente vê essa vida ampla, né? Cada vez pessoas diferentes. A gente vai vendo quão amplo é a vida que acontece naquele parque ao longo do tempo também, não só do espaço amplo. Então a gente está com uma visão muito ampla da vida ali naquele parque. Então a gente está só contemplando. É um momento de felicidade, porque toda vez que a gente não está pensando em nós mesmos, é um momento de felicidade. Começou a pensar em nós mesmos já é um problema, assim, pensou demais, né? Quem viu na palestra do Robert Thurman, que está indicado na página, a gente vai voltar a ela, mas assim, ele diz isso, né? Pensou demais, quanto mais pensa em nós, mais a gente vê que a nossa vida está horrível. Eu, por exemplo, às vezes começo a pensar demais na minha vida e eu vejo que eu sou miserável. Mas aí eu começo a pensar na vida dos outros e aí melhora. Assim. Mas assim, então vamos supor que você está no parque lá. E aí você está super bem, porque você está olhando toda a vida ali, né? Aquela distração que não é uma distração, você amplia a mente. Daí chega para você um adolescente de bike, super assim, empolgado, dizendo, um adolescente assim, mas vamos pensar, um adolescente mais velho, vamos pensar assim, adolescentes eles vão até os 40, 50, 60 hoje em dia. Mas um adolescente mais velho, para a gente não ter essa coisa da criança. Né? Um adolescente mais velho, assim, um adolescente de 28 anos. Né? Daí chega com essa mente adolescente assim pra gente, dizendo, você viu a minha trajetória? Você viu a minha trajetória de bike? Você viu como que eu passei naquele lago? Você viu como que eu passei por aquela pessoa? Você viu como que eu passei por aquele lugar? Você viu como que eu passei por aquilo? Daí você olha para aquilo e você vê o absurdo que é ele olhar para aquilo tudo e só ver a trajetória dele. Primeiro que a trajetória dele já não está mais em lugar nenhum, né? Segundo que a trajetória dele, na verdade, ela estava acontecendo num lugar infinitamente amplo, mas ele olha para trás e vê só a trajetória dele. Então ele descreve cada coisa a partir da trajetória dele. Então aquele lugar que é maravilhoso, ele descreve, lá eu não fui. Ele não descreve, uau, que lugar é esse? Ele descreve, lá eu não fui. Ele descreve, lá é pequeno, lá é fundo, lá é frio, lá eu não gostei, lá tem pessoas que não olharam para mim, lá é interessante porque eu beijei tal pessoa. Ele descreve, ele perdeu a amplidão em que você estava, né, mergulhado, assim, contemplando, e ele está vendo uma alucinação. Vocês entendem como é uma alucinação? Só ele está vendo a trajetória dele. Entende? Ele passou por um espaço gigantesco e ele só olhou a trajetória dele, que na verdade ninguém viu, né? Não existiu aquilo. Então, pessoal, vocês olhem o seguinte, ó. A gente tem que começar meio que chutando a coisa, né? Para a gente poder depois ver o quanto que isso aqui é precioso. Não existe isso que a gente chama de minha vida. Não existe. É uma alucinação. Se a gente chegar no final da nossa vida e falar que a gente não conseguiu isso, passou por aquilo, não passou por aquilo, tem isso, a nossa carreira, qualquer coisa, a gente atingiu sucesso ali, não atingiu, a gente ganhou tal jogo, não atingiu, isso está onde? Não faz sentido nenhum. É tão louco quanto esse adolescente olhando para esse lugar amplo e falando da trajetória dele. Não está em lugar nenhum. Ele desperdiçou a vida. Porque se ele viesse para mim e falasse assim, você viu aquele lago? Daí eu falava, nossa, eu vi. Mas ele vem e fala assim, você viu como eu passei naquele lago? Daí eu vou dizer, né? Acho que só você viu, né? Como é que você passou naquele lago. Então a vida é muito, muito, muito sofrida se ela é vivida a partir da trajetória de um adolescente que só olha como é que ele está passando pelas coisas e não olha para o lugar onde ele está. Então a compaixão ela vai surgir quando a gente entender que não é tão interessante a trajetória que a gente faz. Não é tão interessante a gente chegar em algum lugar na nossa vida. Não é tão interessante a gente ser alguém. Não é tão interessante a gente construir alguma coisa. Todo mundo já construiu alguma coisa, todo mundo já foi alguém, todo mundo qualquer coisa. Não é isso. O mundo está do jeito que está porque está todo mundo tentando ser alguém. Chegar em algum lugar. Entende? Então, é isso. Assim, achem exemplos que tornem assim, um absurdo o autointeresse. Uma alucinação completa.
daí a compaixão vai ser a grande coisa que vai salvar essa mente adolescente na bike, né, falando da sua própria trajetória. E veja, ele vai surgir com uma sensação de sucesso ou fracasso, né? Então, melhor cura para o sucesso, a sensação de ganhar ou perder, né, de estar muito mal, assim, de estar muito bem, para esse adolescente em relação à trajetória, é ele desencanar da trajetória, ele olhar que não tem ninguém ganhando nem perdendo, tem um lago ali, tem pessoas ali. Então não tem esse jogo que ele jogou na vida. Então todos os sofrimentos que a gente tem são de jogos que a gente está jogando em espaços alucinatórios, assim, em bolhas, que fazem perder o espaço amplo. E toda a felicidade da vida vem quando a gente começa a se relacionar com esse espaço amplo, sem focar muito se a gente está ganhando ou perdendo, olhando para os outros. Se ele só foca na trajetória dele, ele não consegue ver a trajetória dos outros. Daí se ele vier e falar para mim, você viu a trajetória de várias pessoas? Eu vi, porque eu parei um pouco com a minha trajetória, eu dei uma paradinha assim naquela, né, de focar no meu próprio caminho e olhei, aquilo é maravilhoso. Então vocês vão ver que todas as práticas que a gente vai fazer formais, ou seja, sentados, vão ser essa paradinha da nossa trajetória autocentrada e adolescente, alucinando um caminho onde, na verdade, tem um espaço amplo. Então, essa paradinha, pessoal, é crucial, porque essa paradinha faz a gente olhar ao redor. Entende? Vocês vão ver que as práticas de paradinha, ou seja, as práticas de estabilidade, elas vão ser o momento em que a gente começa assim, olhar para cima, assim, para fora do nosso umbigo. Assim, a gente olha realmente ao redor. Então, o começo da compaixão, ele inclui um momento de estabilidade, dessa paradinha. Né? Isso vai salvar a humanidade. É como as pessoas no metrô, eu contemplo aqui, às vezes, no metrô aqui da linha amarela, porque é muita gente, aquilo foi construído com uma mente muito autocentrada também. Porque não pensou nas pessoas, todo mundo se mata ali, todo mundo sofre todos os dias. E porque é muito estreito, né? A mente que construiu ali é uma mente não humana, é uma mente do lucro, né? Uma mente que não quis gastar para fazer uma outra coisa. Então, basicamente, ali eu vejo o que ajuda quando a gente vai passar na catraca e está muito, né, tá cheio de gente. Ajuda a dar uma leve paradinha. Não é que você para completamente, mas você vai mais lento e você olha ao redor. Só isso. 2 segundos disso, todo mundo mais ou menos se alinha. Quem não faz isso se atrapalha. Entende? Então, nós, na humanidade, eu gosto de pensar assim, nós estamos nesse momento, ecologicamente, socialmente, a gente está nesse momento, a gente está muito acelerado, com muita gente e tendo que passar por um lugar estreito. Então, a gente precisa dar uma paradinha e precisa olhar ao redor. Assim, tem que fazer isso, entende? Tem que fazer isso coletivamente. E aí, a gente tem que fazer isso na nossa vida.